Olá, boa noite. Eu sou João Severino, consultor em marketing político, chegando aqui para mais uma transmissão ao vivo pelo Facebook e também pelo Instagram. Hoje, conforme eu falei na semana passada, eu vou responder algumas perguntas, diversas perguntas que têm chegado pelo WhatsApp, através do WhatsApp, que é o 62981116150. Se você ainda não adicionou, adiciona lá, faça a sua pergunta. Para nós começarmos aqui ao vivo, eu falo aqui de Goiânia, sou o João Severino. Estamos iniciando a nossa transmissão ao vivo pelo Instagram e pelo Facebook. Só confirmando aqui, conferindo, tudo certo o nosso áudio, tudo certo a nossa imagem. Se você já está comigo aqui no Instagram ou também no Facebook, dê um joinha, curta aí no Instagram, também dê um joinha aí no Facebook, manifeste. Se quiser fazer alguma pergunta também pode fazer através do WhatsApp 62981116150. Você pode mandar a sua dúvida que eu estarei aqui respondendo. Hoje eu tenho bastante perguntas, que na semana passada não foi possível responder todo mundo. Então hoje eu vou começar essa transmissão respondendo as perguntas para que não corra o risco de chegar no final desta aula, que termina às 21 horas, e não ter respondido nenhuma pergunta. Então fico feliz com a presença de todos vocês e vamos dar início já para que possamos não perder tempo. Se está tudo bem, dê uma curtida, dê um ok aí, que eu estou aqui falando diretamente de Goiânia, ao vivo, pelo Facebook, pelo Instagram. Eu sou João Severino, consultor em marketing político. Alguns dos meus alunos lá do Democratas, aqui de Goiânia, participando. O Hamilton Júnior, obrigado pela sua presença, obrigado pela participação. Também o Francisco Duarte, a Silvana Leandro, enfim, muita gente já participando conosco. Eu vou começar então a falar um pouquinho sobre o nosso tema hoje, embora eu vá responder as perguntas que estão aqui desde a semana passada comigo. Eu vou falar também sobre os principais erros cometidos na pré-campanha, na campanha, durante o processo eleitoral. Eu já falei nesse assunto aqui, mas tem sido muito recorrente as dúvidas e muita gente cometendo erros e mais erros nesse momento da campanha eleitoral. Então isso precisa tomar muito cuidado com os erros, porque numa campanha eleitoral vence quem erra menos. O embate, a disputa, então é preciso tomar muito cuidado com os erros na campanha eleitoral. Quero agradecer a todas as pessoas que têm manifestado durante a semana, deixaram seus recados. Se você ainda não curtiu essa página aqui no Facebook, possa curtir aí, passe o link dessa transmissão para os seus amigos, para aqueles que são candidatos também de outras cidades, para que as pessoas possam também tomar conhecimento de todas as informações que estamos tratando aqui. E eu vou começar com algumas perguntas que foram deixadas também na nossa página aqui no Facebook, João Severino, consultor João Severino, marketing político. E quero agradecer desde já ao João Machado Júnior. Ele é lá de Uberaba, aliás de Uberlândia. Mandou aqui um abraço. Não sou candidato, mas gosto desses assuntos. Então, sobre o fim das coligações, o que significa isso na realidade para quem pretende ser candidato? E outra pergunta, quais exigências para filiar-se a algum partido? Moro em Uberlândia. Abraço, João Machado Júnior. João Machado, muito bom a sua pergunta, fabulosa. Não está ainda na política, né? Mas você já é um político, porque nós precisamos, a política precisa de pessoas que tenham boa vontade realmente. Então, não sou candidato, mas gosto desses assuntos. É sobre o fim das coligações. O que significa isso na realidade para quem pretende ser candidato? Nesta eleição, até a eleição passada, na verdade, 2018, a eleição proporcional para deputado estadual, federal, e em 2016 para vereador, a chamada eleição proporcional, havia a coligação entre partidos. Então juntava-se vários partidos e montava-se uma chapa.
Qual é o número de candidatos que cada chapa passava a disputar a eleição? É o número de cadeiras da Câmara Municipal do município, mais 50%, no caso da coligação, é 100%, mais 100%. Então, isso era muito questionado, porque os conchavos, os partidos se uniam, colocavam pessoas com maior chance de disputar dentro da coligação, deixava muita gente de fora, então isso era questionado. Passava a eleição, essas alianças, acabavam-se essas alianças e os partidos tocavam a sua vida normal. Então, do ponto de vista da praticidade, isso era muito ruim para a política. Então, o fim da coligação significa que agora todos os partidos terão que lançar a sua chapa completa. Por exemplo, aqui em Goiânia, são 35 cadeiras na Câmara Municipal, são 35 vereadores. Então, cada partido que vai disputar a eleição, ele vai ter que lançar, 150% desse número. O número de cadeira mais 50%, que vai dar aí aqui em Goiânia 52, 53 cadeiras, se eu fazer essa conta certinho, mas por aí. Então os partidos agora, para vereador, porque para prefeito continua tendo a coligação normal. Para vereador, ele precisa ter chapa própria. Então, ter os candidatos do sexo masculino, os 30% do sexo feminino, isso continua obrigatório, não mudou nada por enquanto. Pode ser que haja mudanças ainda daqui para setembro. Pode ser. A questão da PEC, a PEC que estava sendo proposta na Câmara dos Deputados, anteontem teve votação na Comissão de Constituição e Justiça, não passou, não vai ter mais aquela questão de adiar o mandato dos atuais prefeitos e vereadores. Então, os vereadores, nesta eleição agora, os partidos, aliás, eles têm que lançar a chapa própria, somente do partido. Muitos partidos não vão conseguir. Então, terão muitos partidos aí que vão apenas coligar para prefeito e não vai ter chapa para vereador, porque não vão conseguir fazer nem chapa. Então dificulta um pouco. Agora, os partidos que estão organizados, que estão montando a sua estrutura, esses vão ter condição de disputar. Eles são obrigados a colocar todos os candidatos? Não são obrigados. Por exemplo, aqui em Goiânia, não é obrigatório que o partido tenha os 52 candidatos. Ele tem que respeitar a proporção, o número de candidatos que ele colocar tem que ter os 30% do sexo feminino. Agora, se ele não coloca a chapa completa, vai diminuindo as chances dele fazer um candidato, eleger alguém. Por quê? Porque existe o coeficiente eleitoral. O partido, para fazer candidato, ele tem que atingir o coeficiente eleitoral. Se ele não atingir o coeficiente, ele continua não fazendo, elegendo ninguém. Embora agora ele possa fazer isso na sobra. Eu posso fazer, vou até mais para frente falar um pouco sobre essa questão da sobra na hora de fazer, de eleger, ver quem foram os eleitos. Então nós precisamos observar direitinho. Então, o João Machado, na prática é isso. Os partidos, a partir de agora, eles são obrigados a lançar candidatos próprios. Então, esse é o fim, isso é o que significa o fim das coligações para vereador. Para prefeito não tem problema, continua a coligação do mesmo jeito, tudo bem? Então, esta foi uma pergunta que veio lá de Uberlândia, do João Machado Júnior, e fico muito grato por sua pergunta. O Hamilton Júnior dizendo obrigado, Francisco Duarte, deixa eu só ver aqui o que o Francisco está dizendo, Francisco. Consultor, qual o impacto que você acha que haverá do presidente Bolsonaro nas eleições municipais? Algumas pessoas pensam que somente isso basta para serem eleitos. Particularmente acho que é relativo. Olha, Francisco, de fato você está certo. A influência
a influência do presidente da República na eleição municipal ela é muito pequena. Só pelo fato de, digamos, o PSL, que é o partido do candidato, está estruturando, o PSL é o partido do presidente, está estruturando em diversas cidades para lançar candidatos, mas isso só não basta. O eleitor, ele não é bobo. O eleitor não é bobo. O eleitor sabe quem são as pessoas que podem ou não representá-lo, principalmente para prefeito. Então, porque senão seria muito fácil, né? Se o presidente fosse assim, ter essa força total em cima da eleição municipal, bastava ele lançar candidato em todas as cidades pelo PSL e ele teria o domínio total das cidades. Não é assim que funciona, não é assim. Até porque nos municípios tem a questão das coligações. Aqui em Goiás, por exemplo, o governador Ronaldo Caiado já lançou o projeto que é o Todos por Goiás, né? O que é o projeto? O governador vai fazer campanha nos municípios conforme a realidade eleitoral dos municípios. Ele não vai impor que o partido dele tenha candidato a prefeito. Se for viável que o partido dele tenha candidato, tudo bem. Vai discutir com os demais apoiadores naquela cidade. Se não for, de repente, o Democratas, por exemplo, que é o partido dele, não vai lançar candidato, às vezes não vai ser nem vice. Por quê? Porque vai respeitar as decisões do município, daqueles que apoiaram o município. E assim também, acredito eu, que vai ser com o presidente Jair Bolsonaro. Ele não vai influenciar diretamente, pode ser que alguma cidade, alguma capital, São Paulo, Brasília, Belo Horizonte, aqui em Goiânia, enfim, no Rio de Janeiro, pode ser que algumas capitais ele tenha interesse em estar participando diretamente da eleição, mas isso não significa que ele vai influenciar diretamente no resultado. Não significa. A eleição, se o candidato não tiver a sua própria base, se o candidato não tiver o seu legado, se o candidato não tiver uma estrutura de trabalho eficiente, ele não vai conseguir ser eleito só porque é do partido do presidente da República ou porque tem o apoio do presidente da República. Isso não é suficiente, Francisco Júnior. Então, Francisco Duarte, desculpa. Então ele disse que vejo algumas pessoas falando, evidentemente, sobre o PSL, por ter o partido presidente. Claro que de olho nesta onda que houve ano passado. Cada eleição é uma eleição, Francisco. Não tem nada, se você pegar na história, você verá que o presidente da República, ele não tem. O PSDB, por exemplo, que dominou, o PT, que dominou durante um bom tempo, fez sim algumas capitais, elegeu algumas cidades, teve um número maior de prefeitos eleitos, mas não é necessariamente essa onda que vai eleger prefeito. Não acredito nisso. Não acredito, sinceramente, não acredito. Até porque o presidente Jair Bolsonaro, com toda... E aqui eu não tenho razão nenhuma para defendê-lo e também nenhuma razão para atacá-lo. É uma análise técnica realmente, fria, calculista. O presidente não está com uma avaliação muito boa. Então, o fato de ele não ter uma avaliação muito boa, pode acontecer o efeito contrário, né, de não ter muita influência, porque a avaliação do governo, segundo os números de pesquisas, alguém pode questionar isso, mas não está muito bem. Então, isso pode, às vezes, até, em alguns casos, atrapalhar, tá bom? Então, a conduta, a influência do presidente da República, principalmente nos candidatos do PSL. Ser do PSL não significa que vai garantir uma eleição, em hipótese alguma. Em hipótese alguma. Isso pode ajudar, mas terá que o candidato ter um legado, ter um trabalho, ter propostas, ter uma condição eleitoral boa, ter grupo na sua localidade. Porque o candidato achar que vai sozinho só porque é do PSL e tem o apoio do presidente da República, não vai.
Não vai. Ele tem que ter grupo, tem que ter trabalho, tem que ter legado, tem que convencer o eleitor que ele de fato é a melhor proposta, tá bom? Então respondido aí a questão do Francisco Duarte. Diga aí, Francisco, qual... Eu não consigo... Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, Francisco. Muito obrigado, compartilho do mesmo entendimento. Obrigado, Francisco. Qual cidade você está falando? É o Christian Oliveira, de Iturama. Olha só, Christian. Iturama é minha terrinha, viu, Christian? Um abraço para você. Muito bom ter conosco. 13 cadeiras, 24, 25 eleitores. Qual o coeficiente eleitoral? Quantos votos necessários? O Christian, aí em Iturama, o coeficiente eleitoral ele varia muito, né? O coeficiente eleitoral ele depende muito do número de votos válidos. Então precisa pegar o número de votos válidos e dividir pelo número de cadeiras. Agora, uma conta bem assim tranquila, e você pergunta também sobre a quantidade de votos necessários para ser eleito. Veja, isso também é relativo porque depende muito do coeficiente, mas se você quer um número para você trabalhar a sua campanha, você pega o número de votos dos vereadores eleitos na última eleição, o número de votos, e divide pelo número de cadeiras. Você soma o número de votos dos eleitos na eleição passada e divide por 13, que é o número de cadeiras da Câmara aí de Iturama, que vai dar algo em torno de 600, 700 votos. Esse é um número para você trabalhar. Não significa que vai ser esse o número que vai te garantir sua eleição. Agora, acho que você não deveria preocupar, o candidato a vereador não deveria estar preocupado com o coeficiente. Ele precisa preocupar em fazer um trabalho de forma que ele tenha condição de ser eleito. Como é que está o seu trabalho na rede social? Qual é a sua causa que você defende? Você tem uma atuação permanente junto à sociedade? O que você defende? Se o eleitor perguntar para você hoje por que você quer ser vereador, você tem uma resposta pronta e acabada, certeira, sem dúvida, sobre as razões pelas quais você quer ser candidato? O que você está entregando de trabalho, de resultado para essa sociedade, de forma que você tenha condição de pleitear essa cadeira com segurança, para você ter aí de 600 a 1000 votos na cidade igual Iturama. Conheço bem Iturama, é a minha cidade onde eu nasci. Sou grato por tudo que já passei aí em Iturama, todos os trabalhos já realizados, daí que eu saí para o mundo. Mas, então, Christian, em Iturama, de 600 a 1000 votos, para você assim ter um número, mas eu acho que você deveria preocupar com o trabalho, não é com o número e também não é com o coeficiente. O coeficiente vai depender do número de votos válidos. Aí deve ficar na casa aí dos 18, 19 mil votos, aproximadamente. Se for isso aí em Iturama, 19 mil votos. O coeficiente vai ficar aí na casa dos 1.400, 1.600 votos. Agora um detalhe muito importante, que muita gente ainda não sabe disso, já está valendo desde a eleição passada de 2016 e muita gente não sabe disso. Além do coeficiente, porque agora você não pode mais, não tem mais aquela questão de um candidato dentro de um partido fazer uma votação expressiva, e levar 3, 4 outros candidatos que teve lá 10 votos, 20 votos, 30 votos. Agora não tem mais. O candidato, para ele ser eleito, além do partido fazer o coeficiente eleitoral, o coeficiente partidário, o candidato também tem o seu coeficiente. Para ele ser eleito, ele só pode ser eleito se ele tiver pelo menos 10% do coeficiente partidário. Então, se o coeficiente foi aí da casa de 1.500, 1.800 votos, candidato com menos de 10% desse número, ele não entra, a não ser depois como suplente.
tá bom? Então precisa tomar esse cuidado, Christian. É bom saber sobre esses números, é bom você saber sobre esses números, como é que funciona isso, entender essa dinâmica do coeficiente e tudo mais, mas o que você precisa mesmo é trabalhar, fazer um trabalho de base, ter um trabalho junto ao eleitorado, defendendo uma causa e comunicando de forma permanente sobre essa sua causa com os seus eleitores. Qual é o seu segmento? O que você defende de fato? Qual é a sua causa? Qual é o legado que você está deixando para o eleitor? Então, se você não tiver isso, dificilmente você vai conseguir êxito na sua eleição. Então eu tenho aqui também a pergunta do Rodrigo Gonçalves, de Barra do Garças, Mato Grosso. Fui convidado para ser candidato aqui na minha cidade, eu não entendo nada de política e nem sei direito porque me chamaram. Eu faço uma festa todos os anos no bairro para as crianças e disseram que isso vai me dar bastante votos. Olha, Rodrigo, se você não entende nada de política e você quer ser ou você vai ser candidato, é importante que você comece a entender um pouco sobre política. É impossível você ir para uma disputa eleitoral e não saber nada sobre política. Então, você precisa saber pelo menos um pouco sobre política, conhecer, estudar, entrar no site do TSE, ver as normas da eleição, enfim, estudar um pouco, participar, como você está fazendo aqui na nossa programação, na nossa transmissão. Isso é extremamente importante, saber o mínimo sobre política, é preciso entender. Agora, se o partido chamou, é porque de fato ele viu em você potencial, mas você precisa trabalhar isso, precisa organizar, fazer planejamento, como é que você vai conduzir essa campanha. Não fique esperando dinheiro de partido, não fique esperando estrutura do partido para você ser candidato. Dificilmente um partido vai dar estrutura para algum candidato disputar uma eleição em pé de igualdade com todo mundo. O trabalho tem que ser seu. E o trabalho de uma campanha para vereador, ele tem que ser agora. Eu venho falando isso já há bastante tempo. O trabalho tem que ser a longo prazo. Não dá para você deixar para fazer sua campanha quando chegar lá em 2020, faltando 45 dias para o processo, que é o período de campanha efetiva. Você tem aí, a partir de janeiro, a pré-campanha e depois a campanha propriamente. Mas não deixa para fazer até lá. Agora, você vai pedir voto agora? Não, claro que não. Você não vai pedir voto agora, até porque não pode. Mas você pode desenvolver todo... Você disse aqui que tem um trabalho já que você faz no seu bairro, faz uma festa todo ano. Então, provavelmente você já é uma pessoa, uma liderança, tem uma liderança, uma pessoa conhecida no bairro. Enfim, mas quantas pessoas tem no seu bairro? Qual é a estrutura do seu bairro? O que tem? Façam esse levantamento. O que tem no seu bairro? Quantos postos de saúde tem no seu bairro? Se tem creche, se não tem? Quais são as escolas existentes? Para onde as pessoas vão quando precisa de saúde? Tem asfalto? Tem rede de esgoto? Tem transporte público? O que tem aí no seu bairro? Faça um levantamento para você poder saber quais são as necessidades do bairro. Porque se você não souber isso, se você não souber nada disso, como é que você vai defender os interesses dessa sociedade? Porque o que as pessoas precisam? Precisa de saúde, precisa de educação, precisa de infraestrutura, precisa de saneamento básico, precisa de remédio na farmácia, precisa de escola, creche para criança. Tem isso aí, a administração municipal, a prefeitura já oferece tudo isso dentro do seu bairro. Se não oferece, você já tem um bom argumento para cobrar, mas você precisa conhecer essa realidade, você precisa saber, porque tem candidato que sai candidato, até o Eduardo Macedo falava isso esta semana, tem candidato que sai, que quer cobrar o direito de ser candidato no bairro, mas ele não conhece nada sobre a realidade do próprio bairro dele, não conhece a realidade da rua onde ele mora, o que precisa, quais são as carências daquela região, daquela cidade. Então, você diz aqui que não entende nada de política, precisa entender de política, precisa conhecer esse processo. Aliás, esse é um dos temas que eu vou falar daqui a pouco, sobre
um dos erros que as pessoas cometem, que vão para a disputa eleitoral, vão para a campanha eleitoral, sem saber nada sobre o processo eleitoral, sem saber nada sobre política, o que é política, não sabe nada do que é ser vereador, do que é ser prefeito, às vezes nem tanto, mas principalmente ser vereador. As pessoas vão para a disputa, muita gente vão para a disputa sem saber sequer o que é qual é a função dele, o que ele faz, o que ele tem que fazer, o que ele vai ser cobrado. Então, assim, é preciso realmente ter um mínimo de conhecimento, até para você conversar, dialogar com as pessoas, com o eleitor lá na frente e defender a sua causa. Então, precisa saber um pouco mais. Quero agradecer a audiência de todo o pessoal que está assistindo, também aqui no Instagram, a Jaqueline, o Luciano, obrigado Luciano pela participação, a Adriana Arantes, a Luciene Gonçalves, vamos ver mais gente? Aqui eu preciso de ajuda, preciso do óculos. O meu amigo Rafael, obrigado Rafael, Fórmula do Voto, obrigado a vocês pela presença e também pela participação aqui conosco. Francisco Duarte, ele é de Sorocaba, Robinho Pedrosa, Francisco Duarte, Sorocaba, é isso? Ok. Vamos lá, mais perguntas. Essa daqui às vezes vale mais para os prefeitos, né? A campanha para a reeleição é mais fácil? É a pergunta do Ernesto Pinheiro de Pinhais, no Paraná. Não tem campanha mais fácil. Se a pessoa que está indo para a reeleição, seja prefeito, seja vereador, está indo para a reeleição e fez um bom trabalho, mostrou serviço, tem o que mostrar para as pessoas, pode ter um pouco mais de vantagem. Mas não é uma campanha mais fácil. Não existe campanha fácil. Não existe. Todas as campanhas, por mais que a pessoa esteja bem votado, esteja com aprovação, o prefeito está com aprovação grande, né? Prefeito, para ser reeleito, tem que ter aprovação acima de 60%. Se não tiver aprovação acima de 60%, esquece. Dificilmente ele vai conseguir a reeleição, só se ele não tiver candidato oponente à altura. Mas se ele tiver um candidato oponente à altura, se ele tiver menos de 60%, esquece, ele dificilmente vai conseguir a reeleição. Vereador que passou o mandato todo acreditando que foi bem votado na eleição passada e agora vai ser de novo bem votado, não vai. Se ele não fez um trabalho, se ele não comunicou o tempo todo com a sociedade, com os eleitores dele, se ele não fez a manutenção do mandato dele, não adianta não adianta. Difícil, mas já tem dinheiro. Você está disposto a gastar dinheiro? Sim, ainda existe essa questão. Tem candidato que consegue com dinheiro, compra isso, mas fica muito caro, gasta-se muito dinheiro e muitas vezes gasta o que não tem. Então o vereador que está no mandato e vai para a reeleição, ele não fez um trabalho de comunicação com a base dele, e ele precisa pelo menos saber qual é a base, porque tem candidato, tem vereador que vai eleito e ele não mantém nem a base, não consegue manter nem a base dele. Então ele precisa pelo menos saber quem é a base dele e manter uma comunicação permanente com essa base. Porque se ele não fizer isso, por que eu estou falando isso agora? Porque ainda dá tempo de fazer alguma coisa. Nós estamos aí há 14, 15 meses da eleição. Então ainda dá tempo de fazer alguma coisa. Não deixa para o ano que vem, não. Porque a maioria dos candidatos, das pessoas no mandato fazem isso, né? Chega lá na eleição, chega na época da eleição, ele solta lá um jornal mostrando das coisas que ele fez nos 4 anos. Mas isso não resolve. Porque o eleitor vai olhar para aquele material seu e vai falar assim, você ficou 4 anos e só agora você vem me falar isso? Só agora, faltando 30, 40 dias para a eleição, você vem me falar que você fez? Por que você não falou antes? O eleitor, ele olha para aquilo e vai simplesmente jogar no lixo, tá bom? Então o seu material, se você tem que fazer alguma coisa, se você é vereador, se você é prefeito e vai para a reeleição, não tem, viu? Quem fez a pergunta foi o Ernesto Pinheiro, lá de Pinhais, no Paraná.
Então não tem, a campanha para a reeleição ela não é mais fácil, não tem campanha mais fácil. Você pode levar algumas vantagens, só que mais fácil não, tá bom? Todas as campanhas são realmente mesmo difíceis e não há campanha fácil não, não adianta querer a gente quer. Agora, se você fez um trabalho, você trabalhou sua base, você vem fazendo já há bastante tempo, você tem uma conduta onde você possa apresentar para o seu eleitorado, para as pessoas, para a sua base, um trabalho já feito, realizado, com resultado, defendendo a sua causa, e isso sim facilita, isso sim te dá mais vantagem, porque a grande maioria não faz nada disso. Então, se você fez um trabalho de base a longo prazo, então você tem um legado. Depois fazer a conversão desse trabalho em voto, sim, fica mais fácil. Bispo Francis Maia, obrigado pela presença, tem participado conosco dos nossos cursos aqui de Goiânia, pessoa que realmente a gente admira bastante. O Ricardo Luiz lá de Indiaporã, no estado de São Paulo, vamos trabalhar muito junto, vamos sim, Ricardo. Vamos trabalhar junto, quero estar com você aí na sua campanha de Indiaporã, conduzindo você para o executivo. O Jaime Afonso, estamos juntos e vamos vencer, professor. Conto com a sua ajuda, que está sendo de grande somatória para a minha vida política. O Jaime Afonso, lá de Aparecida de Goiânia, candidato a vereador, pré-candidato, vai disputar a eleição, fazendo um grande trabalho lá em Aparecida. Estamos lá orientando e vamos conduzir o trabalho aí, vamos sim, vamos chegar, Jaime Afonso. Francisco Oliveira, o Chico Zica, opa, um abraço, está dizendo aqui, vamos João, em busca do sucesso 2020 com seus conhecimentos, abraço, um forte abraço, Chico Zica, Goiânia. O José Humberto Gomes Conegundes, boa noite, parabéns pela atitude. Olha, se você não curtiu ainda essa página, dê uma curtida aí no Facebook, dê o like aqui no Instagram também, deixe o seu recado. Se você quiser fazer alguma pergunta, é pelo WhatsApp 62981116150. Hamilton Júnior, vamos conversar semana que vem, viu, Hamilton? Estamos com uma proposta, estamos com resolvida aquela questão, aquela pendência que a gente tinha para fechar o negócio. Vamos trabalhar juntos sim, viu, Hamilton? Estou contando com você. Quero estar junto nessa sua caminhada e vamos mostrar resultado. O Marco Aurélio Micheleto, boa noite, parabéns pela atitude. Importante informar a necessidade de contratação de advogado e contador para a campanha. De fato, é muito importante que haja. Dá uma desculpa, mas a gripe pegou, viu, gente? Gripe mesmo, forte. Vamos lá. Marco Aurélio Micheleto, informar a necessidade de contratação de advogado e contador para a campanha. Sim, Marco Aurélio. Toda campanha precisa ter uma assessoria jurídica, precisa ter contador. Não dá para fazer isso sozinho, tá bom? Tem que ter realmente. O Tião GP, parabéns pela ajuda aos candidatos. Eduardo Rodrigues. Adilson do Gás, Goiânia, obrigado. O Alvanor Batista, obrigado. Ailton Rocha, Exército já, não sei se chega tanto, viu, Ailton, mas cada um defende aquilo que acredita. Eu acredito que não é essa a saída, mas você tem toda a liberdade, sim, assim como eu também tenho de dizer que não, e você tem a liberdade de dizer que sim. Então vamos lá. Vanderlei Novaes, senador Canedo merece mais com o Vanderlei Novaes, Chaveiro, o Vanderlei de senador Canedo vai para a eleição também. Simão, lá de Rio Verde, obrigado Simão. Ismael Carvalho, aqui de Goiânia, obrigado. Conselheiro tutelar da região noroeste. O Marco Aurélio Micheleto dizendo que muito importante, uma aula sobre o assunto, causas proibitivas da propaganda eleitoral, vai ser uma questão que será mais judicializada nessa eleição, assim como foi em 2018. Sim, jurídico é extremamente importante, já falei, e ter profissionais que conheçam da área, né?
contador precisa ter muito cuidado na hora de contratar contador, porque não é, campanha eleitoral é diferente da contabilidade, existem os meandros da política que tem que ser observado, tá? Então não é só, não basta ser contador, precisa conhecer também a prestação de conta eleitoral. Abraço, Rafael Leite. O Robinho Pedroso está conosco também, muito obrigado. Então eu tenho aqui mais algumas perguntas. E se você não curtiu a página, faça isso agora. Deixe também seu comentário, sua dúvida. Pode mandar sua pergunta lá pelo WhatsApp também. Eu acredito que respondi aqui boa parte das perguntas. Tem mais algumas, mas eu vou, como nós estamos já às 8h34, mais da metade do programa, eu queria falar um pouco sobre os erros cometidos por muitos candidatos. É muito grande, sabe? É muito grande o número de erros cometidos pelos candidatos, principalmente nessa pré-campanha. Nós temos falado bastante sobre essa questão da pré-campanha, porque hoje, no processo eleitoral que nós temos, com a questão da internet, com a questão da Facebook, Instagram, que revolucionou, mudou todo o jeito de fazer campanha. Não se faz mais campanha como antigamente. Quem insistir nisso dificilmente vai ter resultado, tá? Eu falei aqui na aula passada, minha aula passada foi especificamente sobre a questão do presidente Jair Bolsonaro, como foi que ele chegou, o que ele usou, enfim. A campanha dele foi uma campanha barata, relativamente barata em relação às demais. Quem tentou fazer campanha num outro nível não deu certo, tá? Não deu certo. Então, essa campanha de 2020, ela vai ser no mesmo nível e vai ter mais mudança ainda. O eleitor vai participar muito mais. Então, se você não conquistar o eleitor, não tiver esse trabalho, você vai continuar cometendo erros, né? Um dos erros, agora há pouco teve uma das perguntas que era mais ou menos relacionada a isso. O candidato que confia no resultado positivo da última eleição, achando que vai se reeleger. Vereador, prefeito, foi bem votado na eleição passada, está passando o mandato, não fez nada, não comunicou, não interagiu, e acha que essa boa votação que teve na eleição passada é suficiente para ele se eleger de novo. Ou seja, ele vai usar o mesmo método, a mesma coisa que ele fez na eleição passada para essa eleição. Cada eleição é uma eleição. 2020 vai ser uma eleição diferenciada, uma eleição diferente da que já teve, de 2016, completamente diferente. Então, quem não estiver preparado e estiver achando que só porque foi bem votado em 2016, vereador, prefeito, e não fez nada, não atuou, não trabalhou, não fez comunicação, não estabeleceu comunicação com os eleitores, e fazer comunicação com o eleitor hoje está muito tranquilo. Olha nós aqui conversando nesse bate-papo nosso, falando aqui para dezenas, centenas de pessoas, a que custo? O celular eu já tenho, internet já tem, sabe, estrutura mínima, né? Aqui uma iluminaçãozinha básica que a gente usa para fazer essa transmissão, coisa que todas as pessoas podem fazer, sabe? E o candidato, o vereador do mandato, o prefeito, insiste em não fazer comunicação com as pessoas da sua base. Agora, fazer comunicação com as pessoas é entregar alguma coisa de valor. Não é simplesmente falar oi, bom dia, boa tarde, boa noite, como vai, feliz dia das Páscoas, feliz dia das mães, feliz dia dos namorados. Isso não é fazer comunicação. Fazer comunicação é entregar alguma coisa de resultado, entregar trabalho, mostrar aquilo que de fato está fazendo dentro da sua causa. O que é que você está de fato entregando para a sua comunidade? Então, um dos erros mais cometidos é esse.
Achar, pessoa que está no mandato, achar que vai para a reeleição, que vai disputar a eleição, simplesmente porque teve uma votação boa no anterior, porque fez uma campanha vitoriosa. Não, isto não vai te garantir uma nova eleição, não vai te garantir uma reeleição. O que vai trazer para você condição de disputar a eleição novamente é o trabalho que você fez durante esse período. A outra eleição já foi, não existe mais nada para lá. Deixa eu só falar aqui com o Robinho Pedrosa. Essas eleições teremos uma grande mudança, também como tivemos na última eleição. Sou vereador aqui na cidade de São Pedro, São Paulo. Sim, Robinho, é o que eu estou dizendo. Esta eleição vai ser diferente e toda eleição é uma diferente da outra. Esta vai ser mais ainda, porque a velocidade com que a internet ganha espaço é muito grande. E nós estamos prevendo, por exemplo, que na próxima eleição nós não vamos ter o WhatsApp. Hoje em muitas cidades ainda predomina. Nós vamos chegar no período eleitoral, eu acredito que o WhatsApp não vai ter mais tanta força como tem hoje. Nós vamos estar com o Telegram em alta, sabe? Então são novas tecnologias, são novas mudanças. Vem o 5G, a tecnologia 5G vai revolucionar toda a internet novamente, vai ser uma nova revolução, assim como foi a Revolução Industrial. Quem é do segmento sabe disso. Então, essas mudanças na comunicação, elas influenciam diretamente na maneira com que o cidadão vota. O candidato que não tiver antenado com essas mudanças, ele não vai ter espaço. Não adianta. Não adianta. Então precisa fazer campanha organizada, tem que fazer um trabalho agora. Se não fizer trabalho agora, não vai ter. Então, eu agradeço muito a sua audiência, a sua presença, o seu comentário. E de fato, você está no mandato, sabe disso. Se você não fez comunicação, deve ter feito, deve estar fazendo de forma permanente, mantendo aquela estrutura da sua base, que foi sua base eleitoral. É preciso manter isso e principalmente, porque é um outro erro que muita gente comete, principalmente, Robinho, quem está no mandato, é de esquecer o eleitor que elegeu ele, sabe? E partir para um outro, tentar conquistar outros, ao invés de manter o que ele já tem, que fica mais tranquilo, mais fácil, mais barato. Ele vai tentar, esquece aquilo que ele já tem para tentar conquistar outra. E ele perde duas vezes. Ele perde porque não deu assistência para quem já o elegeu e perde porque o novo vai ser influenciado por quem não elegeu, que vai ter um monte de gente falando mal dele. Então perde duas vezes. Então não consegue reeleição. Se não se adaptar a essas mudanças, vai rodar. E os candidatos novos que estão chegando, prestem muita atenção nisso. Não é pelo fato de ser novo na política, que o eleitor vai votar em você. Não é pelo fato de ser novo. O que vai dar a você ser novo pode ser um fator, mas você precisa entregar algo mais. O que você está entregando a mais para esse eleitor, para que ele veja em você, além de novo, algo que vai dar a ele condição de resolver o problema dele dentro do município, dentro da localidade. Porque o eleitor está preocupado com a saúde dele, da esposa, dos filhos. Ele preocupa primeiro com aquilo que é a primeira necessidade. É a escala de Maslow, é o que está no topo. O que é mais importante para ele? É a saúde dele, é a alimentação, é o medicamento, é a segurança da família dele. Então, ele não está muito preocupado se construiu a ponte, se construiu a estrada. Ele quer saber primeiro dos problemas, da solução dos problemas dele. Você está em condição de resolver os problemas primordiais do cidadão, de onde você representa, do seu bairro, do seu grupo, enfim, da sua cidade? Então, se você não tem isso, fica difícil. Só por ser novo, não vai. Outro erro bastante comum, e a gente tem visto muito isso nas redes sociais, candidatos partindo para o ataque. Candidato que só sabe falar mal
da estrutura, do prefeito, dos outros vereadores. Ele não constrói nada. Eu não estou dizendo que não deve mostrar os erros, as falhas. Você pode mostrar, mas você precisa ter, o eleitor precisa saber que você tem algo a mais para entregar para ele. Mas algo a mais além de ficar batendo e falando mal. Quem fica falando mal, só o tempo todo falando mal do adversário, falando mal do prefeito, falando mal dos vereadores que estão no mandato, dificilmente consegue sucesso na eleição. Dificilmente. Agora, se você está mostrando as falhas, apontando onde estão as falhas, trazendo solução, é diferente. Outro dia, não vou citar o nome porque isso tem algumas complicações, mas conversando aqui com um pré-candidato a vereador e ele mostrando um problema, né, na cidade, de um portal, um desses portais que a prefeitura, a administração costuma fazer, e ele falando que porque esse portal poderia ter usado esse dinheiro para outras coisas, para lá, poderia, enfim. Portal, a cidade, enfeitar a cidade, isso também é coisa. Agora, o que eu falei para ele? Falei, olha, quem foi que construiu? Qual foi a empresa que venceu essa... Você quer falar, você quer mostrar que isso é um problema? Então vamos lá. Qual foi a empresa que ganhou a licitação? Primeira coisa. A que preço? Procura no mercado se o preço foi compatível com se tem outras empresas que poderiam fazer isso num preço mais barato. A empresa que ganhou a licitação é a mesma que ganha sempre as licitações da prefeitura, da administração? Então você começa a esmiuçar, você começa a entrar de fato, porque simplesmente fazer uma foto, fazer um vídeo falando mal, né, partindo para o ataque, como esse candidato que fica só falando mal, só partindo para o ataque, ele dificilmente tem resultado nas urnas. Resultado positivo de ser eleito. Então não basta partir para o ataque. É preciso ter consistência naquilo que você fala. E a sua estrutura, e você? Né? Como é que está a sua estrutura? Você faz um ataque. E se tiver um contra-ataque, você está preparado para um contra-ataque? Então você precisa avaliar. Porque às vezes uma única palavra de alguém que está sendo atacado por você é suficiente para te derrubar. Então faça uma avaliação para ver se realmente o ataque que você está fazendo, e tem muito candidato fazendo isso, muitos pré-candidatos, pessoas que estão... Ok, mostra a realidade, mas apresenta a solução e entrega a solução para a sociedade. Não fica só mostrando, falando mal, não. Então esse é um grande erro que as pessoas cometem, porque não sabem atacar. Não é só atacar, é preciso saber atacar, é preciso ter consistência naquilo que você está falando. É preciso ter muito cuidado. Principalmente quem está nas cidades maiores, porque quem está nas cidades pequenas, às vezes a campanha dele é sozinho, não tem assessor, não tem ninguém junto com ele. Nas cidades maiores, precisa de assessoria para fazer campanha. Não dá para uma cidade igual Goiânia você pensar que vai fazer uma campanha sozinho. É praticamente impossível. Mas você precisa ter cuidado com os seus assessores. Quem você coloca na sua assessoria, principalmente quem está no mandato. Porque um erro do seu assessor é um erro seu. É um erro que reflete diretamente em você. Então tem muitos candidatos que têm assessoria, os assessores só fazem coisa errada. Falam mal, se portam mal perante a sociedade, se portam mal nas redes sociais, e isso causa um impacto negativo na campanha do candidato. Então precisa ter cuidado com o que o assessor faz, como faz, né, qual é o comportamento dele, qual é o nível desse candidato, qual é o conhecimento técnico desse candidato, para você não ser pego de surpresa. Então tem que ter cuidado com a assessoria. Se ele erra, você também erra. A questão dos boatos é outro erro também, que as pessoas dão importância a boatos. Principalmente hoje com a questão da rede social, que a informação ela viaja numa velocidade muito rápida. Você coloca a informação aqui, dentro de 10 minutos o mundo inteiro está sabendo, se for informação relevante, e muitas vezes informação falsa, boato.
E aí o candidato, né, ele mesmo cuida de ficar martelando esse boato, martelando essa informação falsa. Hoje não se fala mais em boatos, né? Hoje é a fake news. Então, essas fake news, é preciso tomar cuidado para ver se não é você quem está, que às vezes a pessoa plantou ela só para você e você começa, você mesmo, na tentativa de se defender, começa você a propagá-la. Então precisa tomar muito cuidado com as fake news, para você não ser um propagador dela. Fake news contra você e você que está propagando ela, você que está tratando de esparramar ela. Então muito cuidado com isso, tá bom? Eu já falei muito nesse erro, que é o já ganhou. Esse é um erro que, assim, derruba muita gente, sabe? Muita gente mesmo. Muito mais do que se imagina. As pessoas acham que vê uma pesquisa, aparece lá em primeiro lugar, está faltando um ano para a eleição, opa, já estou eleito, já sou prefeito, já sou vereador. Não. Muito cuidado com isso, tá bom? Tem muitos candidatos que eles querem cuidar, serem coordenadores de si mesmo, querem cuidar da sua campanha eles mesmos. Se for numa cidade pequena, até 20 mil eleitores por aí, é tranquilo, dá para você fazer a sua própria campanha, cuidar da sua própria comunicação, enfim, fazer você mesmo, até que dá. Mas passando disso, nas cidades um pouquinho maiores, fica difícil de você cuidar da própria campanha, você pensar a sua campanha na internet, pensar a sua campanha na rua, pensar nas ações que você vai fazer nessa pré-campanha agora, sozinho. Você tem que ter grupo. Campanha eleitoral precisa de grupo. Você vai contratar gente? Não, nem sempre. Às vezes a sua estrutura, a sua condição não permite isso. Mas quem são as pessoas? Se você realmente quer disputar uma eleição, você precisa ter grupo, precisa ter gente do seu lado. E estas pessoas são as pessoas que vão te ajudar a organizar a sua campanha, organizar, fazer reuniões, marcar, convidar, cuidar da rede social, cuidar de texto, cuidar daquilo que é básico para você poder ter tempo de pensar naquilo que você tem que fazer, de planejar. Você faz o planejamento e as pessoas executam. Então não dá para você fazer campanha sozinho, não dá para você ser advogado de você mesmo, ser consultor de você mesmo. Se eu um dia, por exemplo, decidir ser candidato, que eu acho muito difícil, mas se um dia isso acontecer, eu não posso, eu mesmo, só porque conheço de marketing político, conheço de processo eleitoral, eu mesmo querer fazer a minha campanha. Eu vou ter que ter gente, eu vou ter que buscar pessoas para cuidar disso, para ajudar. Porque não dá para você, mesmo tendo conhecimento, não dá para você ser consultor de você mesmo. Tá? Então, assim, esse é um grande erro que as pessoas cometem, querer achar que pode fazer sozinho, caminhar sozinho. Não dá para caminhar sozinho em política, em campanha eleitoral principalmente, não se caminha sozinho, tem que ter gente. Não conhecer o meio político. Agora há pouco o menino aqui lá de Barra do Garças falando que não quer ser candidato, mas não conhece nada de política, não é que ele quer, o partido dele, o partido lá convidou ele para ser, porque ele tem uma certa liderança e tal. Precisa conhecer o meio político. As pessoas precisam saber o que é de fato a política. Não é ser um cientista político, mas precisa entender das regras, entrar no site do TSE, baixar as normas da eleição, mesmo que seja da eleição passada, porque ainda não saíram as regras para a eleição de 2020. Mas se você pegar as regras da eleição passada, de 2016, ou até mesmo de 2018, dá para você ter uma noção exata do que é a campanha eleitoral do ponto de vista legal. Participar de programas como esse aqui, curtir uma página como essa para você estar recebendo, mandar perguntas aqui para o João Severino no 62981116150, tire sua dúvida, sabe? Pergunta, procure saber realmente o que é política, porque uma grande maioria dos candidatos saem para a disputa, vão para a disputa, estão já pensando, trabalhando, mas não conhecem, acham que as coisas vão acontecer no passe mágico, que o partido vai pegar ele e colocar lá dentro na cadeira do legislativo. Não vai, isso não vai acontecer dessa forma. Então é preciso que os candidatos tenham
preparo. Nós vamos já caminhando para o final dessa aula. Eu quero agradecer a todas as pessoas que participaram, que deixaram perguntas. Eu sou muito grato, fico muito feliz em poder responder as perguntas das pessoas, porque conhecimento é isso, conhecimento é para ser transmitido mesmo. Então a experiência que a gente tem em campanha, a gente vem de muitas campanhas já, muitos trabalhos realizados, e então esse conhecimento, essa estrutura, eu tenho prazer em estar transmitindo, estar falando com vocês sobre campanha eleitoral. Tenho o maior prazer em estar toda segunda-feira lá no Democratas em Goiânia, aqui em Goiânia, dando treinamento para o grupo lá. Esse treinamento está expandindo para outras cidades do interior. A gente tem aí já algumas propostas para ir para o interior fazer esse trabalho também, porque as pessoas estão conscientizando de que é necessário. Não dá mais para fazer campanha a ferro e fogo. Nós estamos já na era do WhatsApp, da internet, do Facebook, do Instagram, do Telegram e tudo mais. Então não dá para ficar fazendo a ferro e fogo, tá bom? Então assim, mande a sua pergunta pelo WhatsApp, 62981116150. Vamos conversar. Aquilo que eu puder ajudar respondendo as suas perguntas, pode deixar aqui essa transmissão, essa live fica disponível no Facebook, 24 horas no Instagram, mas você pode, se você está assistindo agora, depois não está mais ao vivo, pode mandar a sua pergunta, pode mandar a sua dúvida, participe aqui conosco, comente essa página, copia o link, manda para algum amigo seu que é candidato e vamos disseminar informação, vamos transmitir conhecimento. Acho que isso é muito importante e nós precisamos disso, precisamos que a campanha eleitoral seja cada vez mais campanhas vitoriosas, no sentido de que a sociedade passe a ganhar com isso. O Robinho Pedrosa dizendo que mesmo com um trabalho árduo do vereador, transparente no que faz, divulgando o trabalho ao longo do mandato, mesmo assim teremos a fidelidade do eleitor com o seu candidato na próxima eleição. Fabinho, vai depender muito de como você está fazendo esse trabalho. Tá? Eu preciso avaliar como é que está sendo feita essa base. Você tem uma base de eleitores cadastrados que você mantém uma comunicação permanente com eles? Eu queria só agradecer o pessoal aqui. Vou continuar falando, Fabinho, mas só agradecer o pessoal do Instagram, porque o Instagram está dando já 1 hora e o pessoal que está no Instagram vai encerrar aqui a transmissão. Eu sou muito grato e agradeço, devo estar encerrando já e dizer que estou sempre aqui com vocês. Então, Robinho, se você vai continuar tendo a fidelidade do eleitor depende muito mais de você, de como você estabeleceu essa comunicação. Porque se a comunicação ela foi direcionada para esse público seu, para a sua base eleitoral, eu diria que sim. Agora, se você trabalhou uma comunicação muito ampla, tentando às vezes atingir todo mundo e não ficou focado na sua base eleitoral, provavelmente você vai ter um pouco de dificuldade. Agora, o que é importante? Nós estamos num período em que ainda é possível nós reavaliarmos isso, reavaliar essa comunicação, rever. Você tem site, então depois você manda para mim, site. Deixa eu dar uma olhadinha no seu site, no seu Facebook, na sua fanpage. Manda para mim o link depois no privado para que eu possa dar uma olhada e eu vou avaliar melhor para te dizer com certeza se você está tendo ou não uma fidelização. Porque pode ser que você esteja tendo uma falsa ideia de fidelidade e você não pode chegar na eleição com essa falsa ideia de fidelidade, tá bom? Você precisa ter isso com mais certeza. E existem mecanismos para você avaliar isso, para você medir essa interatividade e saber se realmente está tendo a fidelidade. Porque se não tiver, está em tempo ainda de você consertar isso, tá bom? Nós estamos aí há 14, 15 meses da eleição, dá tempo de mudar isso, tá bom? Então, manda para mim o link da sua página, site, se tiver, fanpage, Facebook, que você tiver de rede social, Twitter, para que nós possamos dar uma olhada, tudo bem? E eu vou te dar uma resposta mais consistente e posso até trazer aqui na próxima quinta-feira também
o caso para a gente estudar ao vivo aqui com todas as pessoas, ou posso fazer isso individualmente se você preferir. O Francisco Duarte, qual a tendência de mudanças eleitoralmente falando? Muitas renovações em câmeras e prefeituras, ou isso será relativo? Francisco Duarte, mudanças haverá. Uma das mudanças que não vai acontecer, eu já havia previsto isso, é a questão da prorrogação do mandato. Isso não vai ter. Mudanças nas regras sempre tem, sabe? Sempre tem. Com toda certeza. Agora, isso vai repercutir no sentido de ter renovação? Eu acredito que a renovação vai ficar dentro da média histórica de cada cidade, sabe? Nós não vamos ter uma renovação ampla, como teve no Senado agora, não. Pode acontecer, mas a tendência é manter uma média histórica. 30%, tem cidades onde a renovação às vezes acontece maior. Eu conheço cidades onde dificilmente as pessoas são reeleitas, reelege 2, 3, aí em 9, em 11, 13 vereadores. Prefeito, a situação do prefeito é a seguinte, depende muito de como está a avaliação dele. A renovação, a mudança nas prefeituras, ela se dá de uma outra forma. O que o eleitor avalia é se o prefeito está sendo um bom prefeito, fez um bom mandato, se há uma aprovação boa desse mandato. Um prefeito, por exemplo, tem uma aprovação de 70% do eleitorado e ele vai para a reeleição, dificilmente ele perde, né? A gente costuma dizer que ele só perde para ele mesmo. Às vezes na época da campanha faz uma campanha errada, chega alguém com muita expressão para disputar a eleição com ele, mas isso é mais raro. Então, para prefeito, depende basicamente de como está o mandato dele. Aí tem situações assim, eu já vi situações em que às vezes o prefeito não está muito bem, mas a oposição, os demais partidos, pulverizam votos. Por exemplo, você pega uma cidade aí com 20 mil eleitores e tem 5 candidatos, todos os 5 bons de voto. Então você tem aí candidatos sendo eleito com 22% dos votos, como já vimos em alguns casos. Candidato ser eleito com 22%, a prefeito com 22% dos votos. Quer dizer, ele não reeleito, ele não estava tão bem, mas houve mais 4 candidatos que todos os 4 bons candidatos, então dividiu muito os votos. Então são estas situações que têm que ser avaliadas. De modo geral, haverá uma grande mudança? Não acredito. Uma mudança assim, significativa só pelo fato de estarmos vivendo um novo momento? Não. As mudanças elas vão acontecer cidade por cidade, de acordo com a sua situação política eleitoral aí, tá? Então, eu não sei de qual cidade que você está, o Francisco, e se você pergunta especificamente sobre a sua cidade, mas ele fala aqui que há um mito, ou pelo menos conceito em minha região, de que para o legislativo, ao tomar posse, os eleitos, sobretudo os vereadores, já perdem automaticamente metade dos seus votos os quais teria. Quando as pessoas que, eu falei agora há pouco, os vereadores que não fizeram um trabalho, que não comunicaram, que ficaram fora das redes sociais, que não mostraram trabalho, que não mostraram nada, esses sim estão fadados a ficar para trás mesmo. Isso é óbvio. Não é porque ele teve uma boa votação lá atrás que ele vai ter de novo, não. Eu já falei isso aqui agora há pouco. Não vai ter. O que vai garantir cada eleição é uma eleição. O que dá a ele um novo mandato é o trabalho que ele fez, a comunicação que ele fez, se mostrou isso de forma efetiva, segmentada ou não. Tá bom? Então, assim, só porque está no mandato, não é que ele perde porque ele não faz comunicação, porque ele não participa, ele não interage com o eleitor, ele não entrega resultado para o eleitor dentro do mandato. Entregar resultado não é entregar a cesta básica, não é aviar receita, dar combustível, transportar as pessoas, não é isso. Oferecer resultado é oferecer
um trabalho que dê à sociedade, que a sociedade vê nesse vereador consistência, coragem para enfrentar o prefeito quando foi preciso, coragem para defender grupos, para defender interesses segmentados, de forma que esses interesses eram também coletivos. Então, se o vereador teve essas coragens, se ele fez, se ele mostrou, se ele foi efetivo, ele não perde, pelo contrário, ele some, ele aumenta a votação dele. Perde voto, perde já pela metade quando ele deixa de fazer, quando ele passa a ser um vereador lá que não faz nada, que não apresenta nenhum projeto, que não... Enfim, não é um vereador de fato, está ali só mesmo para cuidar do interesse dele. Então é isso, tá? Depois você deixa para mim, ô Francisco Duarte, a sua cidade, para nós podermos avaliar melhor. O Jaime Afonso chegou aqui, obrigado Jaime pela presença. E nós estamos já partindo para encerrar essa transmissão. Eu quero agradecer a presença de todos e gostaria que você que participou, você que assistiu, dê aí o seu joinha, passa esse link dessa transmissão, dessa aula para os seus amigos, para aquelas pessoas que são candidatos de outras regiões. Vamos conversar mais, vamos interagir mais, vamos realmente mostrar e levar conhecimento para todo mundo. Fico muito feliz, agradeço a presença de todos vocês e na próxima quinta-feira, às 20 horas, estarei aqui novamente e à disposição também no WhatsApp para você tirar suas dúvidas. Tá bom? O meu WhatsApp é o 62 98111 6150. Pode mandar lá. Se você não entrar no Instagram, João Severino 1, tenho lá também na bio o link direto para o meu WhatsApp. Então aqui no Facebook tem também aí os canais de comunicação, e-mail, enfim, número de celular, WhatsApp, é só você manter contato que nós vamos conversar. E se você tiver interesse em levar essa nossa palestra, essa nossa aula para a sua cidade, vamos conversar. Eu tenho bastante interesse em estar transmitindo o máximo de conhecimento para as pessoas, tudo bem? Então um forte abraço para todos, eu agradeço a presença, agradeço a audiência e vamos que vamos. Campanha política, campanha eleitoral, marketing eleitoral. Eu quero falar aqui ainda com vocês nas próximas aulas sobre pesquisa. Nós vamos tratar de muita coisa boa nas próximas semanas, tudo bem? Então um forte abraço, obrigado, agradeço a todos vocês, tenham uma boa noite, um bom final de semana.